Olá, meu nome é Rosy Lima, seja tudo bem-vindo para o programa Mundo Sustentável. Mundo Sustentável é um programa da Associação Projeto Biodiversidade, onde nós temos como objetivo abordar temas que é da importância ambiental e de importância para nós aprender mais sobre como manter nosso ambiente em equilíbrio. Onde contar sempre com a sua presença. No segundo episódio do Mundo Sustentável, nós vamos falar sobre ambiente sustentável. Você sabe o que é um ambiente sustentável? Você sabe o que um ambiente sustentável significa para um país como Cabo Verde, que não tem cheios de recursos, mas não tem ecossistemas frágeis? Você sabe o que é um ambiente sustentável para servir para as próximas gerações? Se você sabe, então bem, mas nós vamos aprender juntos. Os principais problemas ambientais existentes no país identificados no Plano de Ação Nacional para o Ambiente. De acordo com últimos dados do INE, em 2020, os gastos que o país fez para a defesa ambiental valeu 5% das despesas públicas. No que toca à situação ambiental em Cabo Verde, os últimos dados são de 2021 e está distribuída da seguinte forma. A percentagem de população ligada à rede pública de distribuição de água é 70% até 2021, sendo que a principal forma de abastecimento é canalização, 65,9% rede pública, 11,4% autotanque, 9,3% água canalizada da casa vizinha, águas residuais, 82% com sanitas, 0,3% com latrina, 17,8% sem sanita e sem latrina. A produção de energia elétrica 474.366 MW, sendo 381.223 MW é térmica, 77.964 MW é eólica, 15.180 MW é solar. O peso das energias renováveis na produção de energia elétrica é de 19,6% e as principais fontes de energia são gás 78,5%, lenha 17,2%, eletricidade 1%, carvão o outro 0,2%. A percentagem de população com eletricidade é urbana com 93% e no rural é 87%. Recursos aquáticos, captura de pescados, 3.999 toneladas artesanal, 5.948 industrial, 28 toneladas aquícolas, aquacultura. Captura de tartarugas, ilicitamente 813, dados nacionais, floresta, em 2020, áreas florestal nacional. Plantas fixadas 244.658, áreas desflorestadas 16 hectares. Notelina Esparga agora, não bem sabe o que as pessoas pensam sobre esse tema. A senhora Clene, para você, o que é um ambiente sustentável? Um ambiente sustentável, então tinha que um lugar limpo, se não tinha um lugar na rua sujo, não está limpando, pode pôr uma planta lá. Eu não cuido da nossa natureza, não cuido do nosso meio ambiente para não preservar para o nosso futuro, nossas crianças, para poder ter um mundo saudável também, ué. Você acha que é importante não refletir, não falar sobre ambiente sustentável? Então acho que é grande importância, sim, porque este fala pouco na Cabo Verde sobre aquele assunto ali. É muitíssimo importante porque a natureza é a nossa principal riqueza, a nossa principal fonte de vida que nós temos. Então nós temos que cuidar dele, nós temos que preservá-lo para um futuro melhor. Você conhece alguma ação, alguma boa prática que na vossa comunidade está a ser feito para manter um ambiente sustentável? Não. Moda da senhora anda mora na ponta d'água na praia, mantoja tinha sujeza, tinha porcaria na rua, contentor de lixo na beira de estrada, tudo na chão é uma coisa muito suja para a sociedade. Às vezes também tinha o imigrante, tinha o turista. Horas que hoje aquele coisa, aquele sujeza que está querendo tornar bem passa se fere numa cidade sujo. Proteção de tartarugas.
E aquele é um grande incentivo porque tartarugas são uns animais que têm via de extinção. Então, na Santa Maria, em alguns lugares na costa de Ilha do Sal, tem alguns grupos que estão a fazer aquela proteção para impedir aquela caça de tartaruga. Estava a gostar de pedir pessoas de Ilha do Sal e de Cabo Verde para não abraçar esse tema, para não tentar dar nos a melhor, para não tentar dar nos contribuição para um mundo melhor amanhã. Agora nós também ouvir um especialista no ambiente sustentável. O que é um ambiente sustentável? Ambiente sustentável é uso de ambiente de forma consciente, de forma organizada e de forma a que prejudica o que não tem. Já na nosso bom crioulo é um ambiente de hoje que futuramente, geração futura que também enchente com nós ação. Mas só ter um bom uso, às vezes, não é suficiente. Não, a gente tem que ter algumas boas práticas para poder ter um ambiente realmente sustentável. Principalmente se não pensar nas gerações futuras. Por exemplo, a questão de lixo, que se não gere no lixo, no que fazer reciclagem, então a quantidade de lixo aumenta a cada dia que passa. Também não tem questão de captura de espécies, que pode ser tanto aquilo que não faz espécies endêmicas, também como outras espécies que, mesmo que seja endêmico, é espécie de importância a nível nacional ou internacional e por isso tem necessidade de ser protegido. A educação é um ponto extremamente importante para a mudança de comportamento. Qual é que as ações que a Câmara Municipal tem feito para manter ou para pessoas terem mais noção sobre mudança de mentalidade para um ambiente sustentável? Na comunidade de Fonte Riba se decora um projeto sobre o uso sustentável de água, onde que foco ou ideia da Câmara Municipal é informa e educa munícipes para ter um bom uso de água de forma sustentável. Tem ações que a Câmara Municipal tem estado a adotar paulatinamente, nomeadamente melhoria de gestão de resíduos, trabalha na gestão ética canina e felina, proporciona sobretudo bem-estar animal e de munícipes, trabalha sobretudo projetos de turismo sustentável e um conjunto de políticas públicas, mas com foco sobretudo na sustentabilidade ambiental. Vou deixar que ali na Cabo Verde, na Sal, de forma mais específica, a população já tem uma consciência ambiental realmente do que atitudes não tem a fazer em relação ao meio ambiente? Sim, tem sido feito atividades, tanto delegação como nossos parceiros. Nota hoje é uma atitude, mesmo pensamento de pessoas em relação a questões ambientais, se está muda para o negócio. Não também na crianças, não está perguntar se algumas questões ambientais, e também logo está respondendo. Agora que não aprendeu o que é a definição de ambiente sustentável, nós temos algumas boas práticas que é feito ali na Ilha de Sal para não manter nosso ambiente limpo e verdadeiramente sustentável. A APP é uma empresa que presta serviço básico relativamente ao setor da água, uma vez que nós fazer uma interferência no ciclo de água, nós fazê-lo de forma não a interrompê-lo, mas sim de uma forma integrada. Com isso, não quer dizer desde captação, tratamento para potabilização, distribuição até chegar na casas de pessoas e depois de pessoas fazer seu uso, não tem aquele rede de esgoto a fazer sua recolha e trazê-lo para a estação de tratamento, onde a nota poder tratá-lo e depois fazer seu envio para meio novamente. E não só, também nota poder potenciar a reutilização. Ao desenvolver nossa atividade, nós tentamos sempre reduzir ao máximo aquele consumo de energia elétrica, no caso, que tem como base consumo de energia fóssil, né, de combustíveis fósseis. Então, primeiramente, nós atuamos diretamente no nosso equipamento, que estes equipamentos de grande consumo, este tem tudo variadores de frequência, que te permitir que este consumir apenas o necessário, ou seja, este catabana se potência máxima se que for preciso. E por outro lado, não tem uma instalação de painéis fotovoltaicos que te permite nos poupar 30% de energia elétrica que nós consumimos na todo o nosso processo. Em termos de água, nós fazer controle de nossa rede de distribuição, por exemplo,
para estar atento se tiver alguma fuga e fazer atuações o mais rápido possível, evitando o desperdício. Nós também não temos conduta diária na desenvolver, nós sensibilizar todo colaborador. Por outro lado, também não temos uma rede interna de água industrial. Uma vez nós produzimos água que pode ser utilizada para limpeza de máquinas e de estradas, espaços, nós utilizar ali dentro mesmo para não regar nas plantas e alguns limpeza de máquinas. Nossa atividade permite sustentabilidade de outros setores. Modo de dizer que a água que nós produzimos ali, que nós regenera, pode ser utilizada no setor hoteleiro, que é nosso grande consumidor de água de rega. Por outro lado, nós podemos disponibilizar uma água que pode ser utilizada na construção civil, na produção de betão, produção de estradas, limpeza de estradas, limpeza de máquinas e também agricultura, diferentes tipos de agricultura. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que ter sempre presente seu significado, seu conceito, de uma forma simples, é que nós suprimimos tudo nas necessidades atuais, nós usa algo, ele pode ser aplicado na qualquer atividade, sem comprometer gerações futuras. Para nós o tratamento ser eficaz, porque ele é um tratamento biológico, para ser mais eficaz, aquela água também tem que chegar com alguma qualidade. Então, ora, quando está a falar de contaminação, está a falar, por exemplo, de óleos, que nesse momento, por exemplo, é restaurantes e setor hoteleiro é que está demandando a gente mais esse contaminante, que é a gordura, que está dificulta o processo. E outros tipos de lixo que também não te encontra nas águas residuais, moda papel higiênico, nós lá na casa, em vez de não botar na sanita, não poder botar na lixo e descartá-lo, evitando assim que ele também para a gente ali. Depois tem empresas que podem usar um tipo de detergentes, que também está condicionando nos processos de tratamento. Acho que é um parte que é tão falado, mas que não tem que começar a dar uma especial atenção. Ninguém que é obrigado a beber lixo. Mas sim, o que é que não tem como obrigação é que suja. Então, por exemplo, eu beber um sumo, é só se coisa de sumo, vou pôr lá. Mas não conta na 500 e tal mil habitantes de Cabo Verde, se cada pessoa pôr só um copinho na chão, não tem 500 e tal mil por dia. Comecei a trabalhar numa agência de viagem, depara que a quantidade de lixo que não tem na nossa costa e na meio de nossa ilha, mas de uma forma geral, onde é que não te leva nos turistas que é para a visita. Então foi aí que surgiu o nome de Sala Pente Fino. Muita gente está chamando uma campanha de limpeza, sim, pode ser considerado uma campanha de limpeza, mas nós não estamos considerando mais um movimento. Aquele dia a pessoa já é autónoma, a pessoa está cada um nesse grupo, mas ele tem tudo uma logística para lá. A primeira edição não que tive Sala Pente Fino foi no tempo de pandemia, não tive 700 e tal pessoas, 39 zonas diferentes na ilha. A segunda edição foi 500 e tal pessoas, não tive 40 e tal toneladas também. Não poder chamar assim, terceira edição foi muito uma miniatura, uma biodiversidade tive que a gente fala. Não estou no junto mais, mas foi tipo uma coisa tão rápida porque a pessoa estava na retoma turística, então nunca consegui. E a zona, dia 10 de junho, não está outra vez na terreno, que é para não fazer aquela campanha onde é que toda a gente está convidada. Não acaba para alguma dificuldade na época na primeira edição, em termos de recolha de lixo, então uma daquelas coisas que não tenta fazer logo naquele dia de Sala Pente Fino é levar-nos o lixo. Então todo lixo tem que ser recolhido naquele dia ou no máximo um dia ou 2 dias depois. Não está a fazer 2 dias de excursão, não pode chamar assim, de excursão, que é levantamento daquelas zonas, onde é que não trabalham com pessoas, que é para pessoas fazer aquela recolha de lixo. Depois não tem uma outra excursão que não está a fazer pós Sala Pente Fino, que é para certificar que de facto tudo que lixo que foi recolhido na Sala Pente Fino foi trato daquele espaço. Mas para isso não está a gostar, nessa fase que não está, quem quiser, empresas, pessoas, qualquer uma pessoa que quiser de algum apoio, não está bem-vindo. Não está aquele número ali, depois você está aquele número de conta, porque quem quiser fazer
alguma doação, nota sempre bem-vindo. Ao longo do nosso programa, algumas dicas nos convidados passam hoje. Então não bem relembrar. Não economizar água. Sempre não bate mais banho, não fechar a torneira, não escovar dentro, não fechar a torneira. A neve não botar lixo na chão. Lixo é um problema não só para os animais marinhos, nos ambiente marinho, mas também para a nossa saúde. E não utilizar aqueles 3R. Não reduzir, não reutilizar e não reciclar. Não aprender mais sobre práticas de reciclagem. Não tentar utilizar aquelas bolsas de pano, não levar para fazer compra, não trazer nos compras na cartão. Que lá é formas que tudo nós nos juntar, não poder ter um ambiente mais sustentável. E bom, o que eu tenho feito manter nosso ambiente sustentável? Compartilhar na página do Projeto Biodiversidade na Facebook. Obrigada, esperamos outro para o próximo programa.